Olá, pessoal! Durante décadas, os relatos envolvendo a misteriosa Área 51 foram tratados como exageros alimentados pelo imaginário popular. Mas um testemunho em especial se destaca pela riqueza de detalhes e pelo tempo prolongado de convívio com o inexplicável, o do ex-militar Charles Hall. Diferente das histórias vagas e fantasiosas, sua experiência traz um olhar direto e profundamente humano sobre algo que ele viveu ao longo de anos no deserto de Nevada. A trajetória de Hall começa de maneira aparentemente comum, como a de muitos jovens norte-americanos da década de 1960, quando ele foi recrutado pela Força Aérea para exercer uma função técnica e discreta. Seu posto era de observador meteorológico. Isso significava que passaria dias, por vezes semanas inteiras, sozinho em regiões remotas, monitorando condições climáticas para testes militares. Cercado por montanhas áridas, lagos secos e quilômetros de silêncio, ele estava longe de tudo e de todos. Ali, na vastidão desolada do deserto, Hall começou a perceber algo estranho. Durante suas rondas noturnas, figuras altas, pálidas e que pareciam emitir um brilho próprio começaram a surgir à distância. No início, atribuiu as visões ao cansaço, ao isolamento extremo ou à imaginação. Outros colegas haviam comentado sobre uma suposta lenda local envolvendo um cavalo branco radioativo que vagaria pelas noites do deserto. O que diferenciou Charles Hall dos demais militares não foi apenas o que viu, mas a forma como reagiu. Enquanto alguns colegas entraram em pânico ou solicitaram transferência imediata, ele decidiu manter a calma e observar. Essa postura chamou a atenção não apenas de seus superiores, mas, segundo ele, também das próprias entidades que o observavam. As aparições passaram de algo esporádico para eventos cada vez mais frequentes. Aos poucos, a distância entre ele e aquelas figuras foi diminuindo, e o que parecia ser apenas uma visão efêmera se transformou em algo mais concreto e recorrente. Essas figuras não eram fantasmas ou animais selvagens. Com o tempo, Hall entendeu que se tratava de seres reais, fisicamente presentes, que surgiam de forma repentina, permaneciam em silêncio por alguns minutos e depois desapareciam. Eles não estavam sozinhos. Em várias ocasiões, ele notou grupos distintos, formados por adultos e também por indivíduos menores, semelhantes a crianças. Com o passar das semanas, Hall passou a chamá-los de Tall Whites, ou altos brancos, devido à sua estatura elevada e pele extremamente clara, quase translúcida, que parecia reagir à luz do ambiente. Esses seres pareciam seguir um padrão de comportamento. Observavam com atenção, se aproximavam lentamente e desapareciam sempre que qualquer movimento brusco era feito. Mas havia uma lógica por trás desses encontros. Eles testavam os limites humanos, avaliando reações, emoções, gestos. Hall notou que manter-se calmo e respeitoso diminuía as tensões e tornava os contatos menos assustadores. Foi assim que, gradualmente, ele desenvolveu o que descreveu como um protocolo informal de convivência. Manter a distância, evitar atitudes impulsivas e nunca ultrapassar certos limites implícitos. Com o tempo, essa convivência cautelosa se transformou em algo mais profundo. Os encontros deixaram de ser apenas visuais. Segundo Hall, as entidades passaram a se comunicar de formas indiretas, mas eficazes, sensações, imagens mentais, ideias que surgiam de forma clara em sua mente, sem origem verbal. Não se tratava de telepatia no sentido místico, mas de algum tipo de tecnologia avançada, capaz de transmitir dados e emoções de maneira direta. A comunicação, embora limitada, permitia uma troca rudimentar de intenções e sentimentos, suficiente para criar uma relação de respeito mútuo. Conforme ganhava a confiança dos Tall Whites, Hall começou a perceber a existência de uma estrutura mais complexa, escondida sob o deserto. Hangares subterrâneos, corredores ocultos, instalações que não faziam parte do mapa oficial da base. Essas áreas pareciam operar de maneira independente das forças militares norte-americanas. Ali, as entidades pareciam viver em um ambiente próprio,
com seus equipamentos, rotinas e principalmente suas naves. Hall descreveu essas espaçonaves como estruturas ovaladas, semelhantes a cápsulas ou grandes objetos em forma de tic-tac, completamente lisas, sem janelas, rebites ou motores visíveis. Não havia barulhos, nem emissão de fumaça ou calor. As naves simplesmente surgiam e desapareciam, desafiando as leis conhecidas da física. Sua movimentação era fluida, quase orgânica. Hall chegou a ver essas naves de perto, pousadas em clareiras específicas, camufladas pela vegetação rala ou parcialmente ocultas por estruturas artificiais. Ele observava tudo em silêncio, anotando horários, trajetos e padrões de comportamento. À medida que essa convivência evoluía, ele começou a entender que esses seres não apenas visitavam a Terra, mas possuíam uma presença contínua e organizada, com funções específicas e hierarquias internas. Hall também percebeu algo curioso. Os Tall Whites pareciam ter um profundo interesse em compreender o comportamento humano, mas não buscavam contato aberto com todos. Apenas alguns militares eram escolhidos para experiências mais próximas, e mesmo entre eles, poucos conseguiam lidar com a pressão psicológica envolvida. O isolamento, o medo do desconhecido e a ausência de explicações oficiais geravam colapsos emocionais. Muitos dos colegas de Hall que passaram por experiências semelhantes abandonaram seus postos ou foram realocados para outras regiões. Ele, no entanto, permaneceu, movido por uma curiosidade genuína e pelo desejo de compreender o que estava acontecendo. Com o passar dos anos, Hall começou a perceber que os Tall Whites não eram os únicos visitantes. Em certos momentos, avistou seres diferentes, com fisionomias distintas. Um desses grupos era composto por criaturas menores, de cabeça grande e olhos escuros, com aparência mais frágil. Eram os chamados Greys. Segundo Hall, esses seres estavam na Terra há mais tempo e utilizavam naves menores, em maior quantidade, com tecnologia aparentemente inferior. Eles evitavam contato direto, mas sua presença era perceptível, especialmente durante operações noturnas ou quando equipamentos militares apresentavam falhas inexplicáveis. Outro grupo relatado por Hall foi o dos chamados Nordics. Esses se assemelhavam muito aos seres humanos, com traços físicos semelhantes aos de europeus do norte, comportamento diplomático e uma capacidade quase perfeita de se misturar entre as pessoas comuns. Ao contrário dos Tall Whites, que mantinham distância e eram altamente protetores de seu espaço, os Nordics pareciam mais abertos, embora igualmente reservados. Hall não teve tanto contato com eles, mas seus relatos indicam que esses grupos coexistem no mesmo território, embora não necessariamente cooperem entre si. O que chamou ainda mais a atenção de Hall foi a forma como as autoridades militares lidavam com essas presenças. Não havia treinamentos específicos, protocolos oficiais ou orientações claras. A maioria dos soldados sequer era informada sobre o que realmente acontecia naquela região. Os que testemunhavam algo fora do comum eram desencorajados a falar e, muitas vezes, considerados instáveis. Hall entendeu que havia um silêncio institucional, mantido não apenas por ordens superiores, mas por medo. Um medo que não era apenas humano, mas compartilhado também pelas entidades que lá habitavam. Essa convivência, ainda que limitada e cheia de incertezas, levou Hall a reflexões mais profundas sobre a natureza da presença extraterrestre na Terra. Em um de seus relatos mais impactantes, ele descreve a suspeita de que essas entidades não estavam apenas de passagem, mas que faziam parte de algo muito mais antigo e enraizado do que se imaginava. A convivência constante, a estrutura organizada e os protocolos implícitos sugeriam um acordo silencioso, baseado em respeito mútuo e interesses comuns, embora jamais abertamente declarados. Hall começou a notar formações estranhas no terreno, especialmente em áreas montanhosas afastadas. Túneis, depressões circulares, entradas camufladas por pedras e vegetação ressecada. Questionando os mapas topográficos e registros da base, percebeu que essas formações
não constavam em nenhum documento oficial. Com o tempo, concluiu que eram vestígios de antigas estruturas subterrâneas, ainda em uso por essas entidades. A ideia de que o deserto do Nevada escondia muito mais do que se via à superfície foi ganhando força, especialmente ao comparar os relatos com mapas históricos e fotografias aéreas obtidas por colegas da base. Até que, em certo ponto, Hall revelou uma suspeita ainda mais inquietante, a de que essas presenças não eram recentes. Segundo ele, havia indícios de que os Tall Whites, e talvez outras espécies, já estivessem na Terra há milhares de anos, desde períodos glaciais. Ele afirmava que, em eras antigas, regiões hoje áridas e inabitáveis eram férteis, cultivadas e habitadas por essas civilizações não humanas. Túneis escavados nas montanhas funcionariam como silos e depósitos, alguns dos quais ainda estariam ativos. Essa hipótese mudaria completamente a compreensão sobre o papel dessas entidades na história humana. O testemunho de Charles Hall ganha uma nova dimensão ao afirmar que os chamados Tall Whites não chegaram à Terra recentemente, mas já habitavam este planeta desde eras pré-históricas. Para ele, essas civilizações não humanas ocuparam regiões hoje transformadas em desertos, quando ainda eram áreas férteis, cobertas por vegetação e com clima propício à agricultura. Essas observações não vinham apenas de suposições. Segundo Hall, existiam vestígios claros de atividade organizada, como túneis subterrâneos complexos, que serviam como depósitos e abrigos. Muitos desses túneis, afirmou, continuavam ativos, escondidos sob montanhas e planaltos do deserto de Nevada. Essa afirmação, embora controversa, se conecta a relatos históricos de diversas civilizações antigas que mencionam deuses que vieram do céu ou seres de luz que ensinaram técnicas de cultivo. Hall sugeria que tais narrativas poderiam ter origem em interações reais com essas entidades mal compreendidas pelas culturas humanas da época. Para ele, não era coincidência que muitas dessas histórias surgissem em locais áridos ou montanhosos, que teriam sido férteis milênios atrás. Ele acreditava que os Tall Whites não apenas observavam a humanidade, mas interagiam de forma pontual para garantir algum tipo de equilíbrio. A presença militar nas regiões próximas a essas formações, segundo Hall, também não era casual. Ele defendia que bases como a Área 51 foram construídas deliberadamente sobre zonas consideradas anômalas desde tempos remotos. Em outras palavras, os militares não instalaram suas operações e depois notaram os fenômenos. Eles já sabiam que havia algo ali. Para Hall, isso explicava o silêncio institucional, não por ignorância, mas por escolha estratégica. Permitir que apenas um número restrito de pessoas tivesse contato direto era uma forma de manter o controle e evitar pânico generalizado. Uma das experiências mais marcantes de Hall ocorreu quando foi autorizado, segundo ele, a entrar em uma das naves. O voo, embora breve, foi suficiente para desafiar tudo o que ele entendia sobre física e locomoção. A nave era silenciosa, sem vibração, sem aceleração perceptível. A sensação era de permanecer imóvel, mesmo enquanto atravessava distâncias consideráveis. De acordo com Hall, essas naves utilizavam campos de força capazes de anular os efeitos da gravidade e da inércia, algo que, à luz da ciência atual, ainda parece impossível. Ele comparava a experiência a estar em um elevador que se move sem que o corpo perceba. A partir dessas experiências, Hall passou a desenvolver teorias próprias sobre física, alegando que a ciência convencional ainda ignora forças e campos fundamentais que poderiam explicar tais tecnologias. Ele defendia que o modelo tradicional, baseado em gravidade, massa e aceleração, era insuficiente para descrever os fenômenos observados. Para ele, os Tall Whites dominavam princípios que envolviam manipulação de tempo e espaço em escalas ainda não compreendidas. Embora suas ideias nunca tenham sido oficialmente reconhecidas, chamaram a atenção de pesquisadores independentes e alimentaram discussões em fóruns científicos alternativos. Apesar da natureza extraordinária de seus relatos,
Hall afirmou que jamais foi oficialmente intimidado, desacreditado ou silenciado pelas autoridades. Essa ausência de reação, segundo ele, era intencional. A melhor forma de proteger o sigilo seria justamente não dar visibilidade às suas palavras. Caso fosse atacado ou desacreditado publicamente, mais pessoas se interessariam pela sua história. O silêncio institucional era, portanto, uma forma sutil de controle. Ele também acreditava que qualquer tentativa de confronto direto com essas entidades poderia ser percebida por elas como ameaça, resultando em reações imprevisíveis. Essa percepção se baseava na ideia de que os Tall Whites possuíam tecnologia capaz de acessar os pensamentos e intenções humanas. Não se tratava de poderes sobrenaturais, mas de equipamentos capazes de interpretar sinais cerebrais e antecipar comportamentos hostis. Hall mencionou que, ao sentir medo ou tensão, os encontros se tornavam mais rarefeitos ou cessavam por completo. Quando sua mente estava tranquila e aberta, os contatos voltavam a acontecer. Essa sensibilidade, afirmava, era um mecanismo de autodefesa das entidades, que buscavam evitar conflitos ou mal-entendidos com os humanos. Um aspecto importante da narrativa de Hall é a ausência de sensacionalismo. Ele nunca afirmou que os Tall Whites eram deuses, salvadores ou ameaças diretas. Pelo contrário, descrevia-os como seres complexos, com seus próprios códigos, medos e interesses. Não estavam aqui para dominar, mas também não agiam por caridade. Suas ações eram regidas por uma lógica própria, muitas vezes incompreensível aos olhos humanos. Para Hall, esse equilíbrio silencioso entre espécies tão distintas era possível apenas graças ao respeito mútuo e à manutenção de fronteiras claras, tanto físicas quanto emocionais. Com o passar dos anos, Charles Hall reuniu anotações, esboços e memórias que mais tarde dariam origem a livros, entrevistas e palestras. Ele insistia que seu objetivo não era convencer ninguém, mas apenas compartilhar o que havia vivido. Sabia que muitos duvidariam de seus relatos, mas acreditava que o tempo traria novas descobertas e que, em algum momento, o mundo estaria pronto para aceitar essa realidade oculta. Seu testemunho permaneceu consistente ao longo das décadas, sem contradições e sempre reforçando a importância de manter a mente aberta diante do desconhecido. Ao final, o que permanece não é apenas a dúvida sobre a veracidade dos fatos, mas a provocação profunda deixada por sua história. E se aquilo que consideramos como margens do impossível for apenas o reflexo de nossa ignorância atual? E se a Terra for, há muito tempo, palco silencioso de uma convivência cuidadosamente equilibrada entre civilizações humanas e não humanas? O relato de Charles Hall, com toda a sua sobriedade e detalhe, convida o espectador a olhar novamente para o céu, para o deserto e, sobretudo, para os próprios limites do que se considera real. Afinal, como ele mesmo dizia, a verdade nem sempre grita. Às vezes, apenas observa em silêncio.